Você está preparado para perder a sua liberdade individual após o coronga, o vírus que veio lá do outro lado do mundo? Liberdades individuais, direito de ir e vir, muito comuns numa democracia e o cidadão às vezes nem se percebe a importância disso. Agora, numa ditadura tremendamente vigiada, o cidadão sabe a importância do ir e vir sem ser vigiado, monitorado pelo governo. Pois é, os cidadãos da Alemanha estão preocupados com essa liberdade após o coronga. Recentemente foi criada a Comissão Extraparlamentar de Inquérito sobre o coronga, composta por médicos, economistas, médicos de várias áreas da ciência e também por educadores, juristas também participam, pessoas de várias áreas da sociedade. O que eles querem? Examinar as atitudes do governo nesse período de coronga, de pandemia e pós também a pandemia. Eles estão achando que o governo alemão e algumas partes da Europa estão assim muito tranquilos em mostrar uma solução, como é que vai voltar à normalidade após esse período quando a poeira baixar. Na Alemanha e também na Europa, já se passaram 6 meses das primeiras restrições, aquele lockdown, aquela quarentena, o confinamento. É que 3 ou 4 meses por onde passou o vírus é o pico da doença, 3º e 4º mês. Na Europa já se passaram 6 meses. Aqui no Brasil já se passaram 5 meses e as medidas restritivas continuam. E isso está preocupando os cientistas e vários cidadãos na Alemanha e na Europa. Outra coisa que eles querem examinar nessa comissão, que é apartidária, mas todos são convidados a participar, é as medidas restritivas do governo. Qual foi o impacto? Foi positivo ou negativo? As medidas salvaram vidas ou vão contribuir para mais mortes depois da pandemia? Falta de planejamento para sair da restrição ou pós a restrição também tem chamado a atenção do cidadão europeu. Mas espera aí, como é que vai ser daqui uma semana? Como é que vai voltar ao normal após um mês, agosto, setembro? Como é que fica? O governo parece que não deu uma solução para a sociedade. Será que o governo está gostando dessa restrição e a gente não vai voltar mais ao normal? Esse é um dos questionamentos dessa comissão. Outra coisa que também tem chamado a atenção de médicos e cientistas é o impacto nas famílias. Já se percebeu que o número de óbitos aumentou em algumas áreas, por exemplo, suicídio, na pandemia, o número de problemas do coração aumentou, pessoas que têm problemas de diabetes, pressão alta. Esses casos estão já causando mais mortes do que o corona. Para você ter uma ideia, aqui no Brasil, mais de 220 mil pessoas já morreram esse ano só de problemas do coração. Isso também está acontecendo na Europa. Então eles estão percebendo que esse lockdown, essa quarentena sem fim, está causando muito mais mortes do que o próprio coronga. E a pergunta na Europa hoje é, essas medidas restritivas que teriam tirado a liberdade do cidadão, elas seriam momentâneas? Elas foram intencionais ou foram involuntárias? Quando é que nós vamos voltar ao normal? E esses médicos, inclusive, citaram a Constituição da Alemanha, que diz o seguinte, artigo 20, parágrafo 4, todos têm o direito de resistir quando nenhuma outra medida é solucionada, é apresentada pelo governo. Então, eles estão se unindo. E aí eu me lembrei da Constituição brasileira, artigo 5º. Todos são iguais perante a lei. Todos têm direito à liberdade. Todos têm direito à vida. Constituição Brasileira de 1988. Talvez os alemães estão tão preocupados com a falta de liberdade, eles talvez tenham se lembrado de 80 anos atrás, na Segunda Guerra Mundial, quando Adolf Hitler criou aqueles campos de concentração, e a memória de um médico talvez esteja bem viva na mente dos alemães hoje. O nome do médico é Viktor Frankl, um judeu austríaco que também foi preso, foi levado para os campos de concentração, e lá ele buscou na fé, na resiliência, na força de vontade, a condição para conseguir suportar todas aquelas atrocidades. E ele conta em livro, um dos maiores nomes do século XX, o Dr. Viktor Frankl, o seguinte: o que me levou
a vencer as atrocidades do campo de concentração foram 3 coisas. E eu percebi que outras pessoas que também venceram tinham muito disso. A fé em Deus, a vocação, que é o amor ao próximo, porque como médico, ele já tinha nessa época 40 anos de idade, foi tirado da sua família, mas ele continuou atendendo e ajudando pessoas no campo de concentração. Mesmo sofrendo, o Dr. Victor continuou ajudando outras pessoas. E aí, a vocação, o amor, contribuiu para que ele, ao ajudar o próximo, ele também fosse ajudado. Mas outra coisa importante que o Dr. Victor conta, que a esperança de rever a sua família, de rever a sua esposa, também lhe deu muita força. E eu me lembrei aqui do amigo Paulo, o apóstolo, que dizia o seguinte: permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes é o amor, porque o amor é eterno. Não perca a fé, não perca a esperança. A pergunta hoje é para você começar bem o dia, para você começar bem a semana. Quando é que a gente vai voltar ao normal? Os nossos governos já estão prontos para dar essa resposta para a gente? Não perca a fé, não perca a resiliência, não perca a esperança. Eu sou Luiz Alberto, esse é o meu ponto de vista e eu gostaria de ouvir o seu ponto de vista. Se você não está inscrito, por gentileza, se inscreva aqui no canal, deixe a sua opinião, deixe o seu like e no próximo vídeo nós vamos ter mais surpresas para você.